Estamos chegando na área, voltando aqui ao canal Voz Trabalhadora para análise das últimas notícias aí envolvendo a nossa política que está cada dia mais baixo nível, né, pessoal? Essa questão do fascismo dentro da política brasileira está nos trazendo grandes dificuldades, né? Golpismo, fascismo, Glauber Braga se envolvendo aí com o fascistoidezinho do MBL, o Arthur Lira, né, prometendo aí, chantageando o governo Lula, o Luiz Roberto Barroso passando a mão na cabeça de magistrados envolvidos com ilegalidades na Operação Lava Jato, enfim, o golpismo no parlamento brasileiro, os deputados bolsonaristas, todos agindo aí para desestabilizar, não o governo Lula, para desestabilizar o Brasil, para causar o caos no Brasil, continuam defendendo os atos golpistas do 8 de janeiro, vão ao exterior articular sanções para o Brasil, é isso que eles têm feito. Tudo isso vai estar na pauta do nosso programa hoje, tá, pessoal? Vou começar aqui jogando, ó, o Glauber Braga, tá, pessoal? Todo mundo deve ter visto aí o que aconteceu com o Glauber Braga lá na Câmara dos Deputados. Ele botou para fora da Câmara um desses fascistinhas do MBL que foram lá com o fim específico de provocá-lo, de criar atrito e de, inclusive, provocar uma agressão física de parte do Glauber Braga, né, pessoal? Deixa eu pedir, já que está começando aqui, ó, galera, vão chegar deixando a curtida, me digam aqui no chat de que cidade estão assistindo, quero muito saber. E agora temos o Pix aqui da Voz Trabalhadora, tá, pessoal? Quem puder ajudar com o Pix aí. Também tem os grupos de WhatsApp e Telegram, ó, que eu vou pedir para quem não está cadastrado ainda, se cadastre, o link está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vai ficar na descrição do vídeo. O Pix vai ficar passando aqui embaixo, ó, nosso canal do Instagram também tá ali, nossa arroba. E me digam aí se gostaram do visual, né, pessoal? Essa semana aqui, tô com a bandeira do MST aqui atrás de mim, junto com meus livros, com o meu quadro do Dia da Vitória aqui, que eu não tiro jamais, né? E a bandeira do ST, porque esta semana é o dia de luta internacional da luta campesina, né, pessoal? Dia Internacional da Luta Campesina. Então, nós estamos trazendo a bandeira do MST aqui para a tela, né? O Dia Internacional da Luta Campesina, que marca exatamente os 40 anos, né, do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Quem não recorda desse dia nefasto aí de nossa história, né? Então vamos lá, pessoal, vamos com o Glauber Braga aqui, vamos trazer um vídeo que o Glauber Braga publicou no seu perfil, já mostrando quem era esse fascistinha que foi lá causar confusão na Câmara dos Deputados. Ô frouxo, tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar isso aqui, eu vou dar um soco na tua cara, né? Esse cara tá toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa no Largo da Carioca. Se você me encostar, eu te arrebento na porrada. Sabe o nome da minha mãe? Se você me encostar, eu te arrebento na porrada. Me encosta. Me encosta. Me encosta, Fábio. Me encosta, Fábio. Você não é homem, irmão. Você não é homem, irmão. Você fala, não é? Você vai parar? O Lula vai brigar contigo se você falar. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? E a tua mamãe? E a tua mamãe? É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Você é fraco, tu vai viver muito aqui, tá? Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso. E tem anotação por violência doméstica. E tá
Tá aí, pessoal. Importante, né, trazer esse vídeo, mostrar quem é esta figura e mais do que isso, né, pessoal, a gente tem que aprofundar esse debate. É uma estratégia deste MBL e dessa patota fascista, de outros movimentos também, desses movimentos aí da extrema-direita brasileira e mundial, é uma estratégia deles tentar interditar todos os debates públicos e todas as manifestações públicas populares. Então vocês viram bem ali que essa figura aí, o tal de Costernaro, esse foi escalado pelo MBL para acompanhar todos os atos do Glauber Braga de prestação de contas que ele faz na Cinelândia, no Rio de Janeiro, pessoal. Para quem não conhece, a Cinelândia é o maior local de aglomeração popular no Rio de Janeiro. Tem uma estação de metrô na Cinelândia, tem ônibus saem ali da Cinelândia. Então, quase todo trabalhador do Rio de Janeiro obrigatoriamente passa pela Cinelândia no seu roteiro de ida e vinda para o trabalho. É um lugar fantástico, aliás, de se conhecer, né? Quem for ao Rio de Janeiro tem que conhecer a Cinelândia, porque lá é o lugar que está o povo, que está... As grandes manifestações populares estão ali. O Diretas Já foi na Cinelândia, no Rio. O Diretas Já está completando 40 anos hoje, né, pessoal? Diretas Já foi no Rio, os grandes comícios pela democracia foram no Rio, os comícios eleitorais são realizados ali na Cinelândia. Então é ali que o Glauber Braga, uma vez por semana, faz a prestação de contas do seu mandato e reúne a população trabalhadora ali para debater, para criticar, para dar sugestões, para dizer o que quer que o mandato dele faça na Câmara dos Deputados. E esse sujeito está lá toda semana. Toda semana esse sujeito está lá para incomodar o ato, para perturbar o ato, pessoal. E é essa a estratégia. Essa é a estratégia deles. Eu vou trazer um vídeo aqui, rapidamente. Hoje no ICL Notícias foi pauta essa questão aí. E eu vou trazer aqui ó, uma ativista aí, e militante de esquerda que foi lá e falou algumas coisas sobre a atuação do MBL. Vamos ouvir aqui. A estratégia é antiga. Vocês já viram isso sendo feito pelo Fernando Holliday, pelo Arthur Duval, pelo Kim Kataguiri. Vocês já viram isso sendo feito pelo Gabriel Monteiro. A estratégia é antiga. O rostinho vai mudando a partir das eleições. Eles vão vendo candidatos novos, eles vão vendo que a estratégia funciona há mais de 8 anos. Eu tenho mapeado praticamente 18 casos em que o MBL invadiu algum lugar, provocou uma pessoa, até pessoas de direita, e depois essa pessoa foi filmada porque se descontrolou com o MBL. Tanto que desde 2017, se eu não me engano, 2016, nós já tínhamos deputadas. A deputada Juliana Brizola teve que abrir um BO contra o MBL porque ela era assediada dentro de comício. A gente viu também, em 10 de fevereiro de 2017, 2 assessores do Holliday invadiram uma sessão privada da vereadora Juliana Cardoso, do PT em São Paulo. E depois eles chamaram dizendo que ela estava agredindo eles. Em todas as situações que o MBL está envolvido, eles entram em algum local, invadem esse local sem autorização e depois eles começam a provocar quem está presente. Principalmente são pessoas que eles sabem que são de esquerda. PSOL, PT, independente, até mesmo pessoas de direita, eles vão provocar se for o alvo deles. E qual que é a estratégia por trás disso? É igual aquelas crianças que batem e escondem a mão, sabe? Para a mãe não ver. É praticamente a mesma estratégia. A estratégia do MBL é bate e esconde a mão. Eles provocam, ficam usando palavras chulas, assediando, colocando o celular na sua cara sem a sua autorização, sem o seu direito de imagem. E se você se irrita, aí sim que eles postam e filmam. Vocês podem perceber que o MBL já esteve envolvido em diversos casos de cassação. Interessante isso que ela coloca aqui, né, pessoal? Que é a estratégia antiga. Ela explica aí como é que funciona, falou da Juliana Brizola aqui, deputada gaúcha, né? E tem outros inúmeros casos aí que a gente poderia recordar, né? E por que eles continuam adotando essa estratégia, pessoal? Em primeiro lugar, porque as instituições não dão resposta. Liberou geral.
Virou como se fosse legítimo da democracia poder interromper um ato, poder intimidar as pessoas, colocar celular na cara, pedir para ser agredido, vem, me bate, me agride. Essa é a estratégia deles. Interromper um ato público que está acontecendo não faz parte da democracia, não é uma atitude democrática. Colocar celular na cara das pessoas, xingar a mãe das pessoas, vocês viram ali o mau caráter esse, dizendo que a mãe do Glauber Braga, que tem Alzheimer, é corrupta. E não foi a primeira vez que ele disse isso. Eu já tive a oportunidade de ver ele em outros atos falando isso para o Glauber Braga. E o Glauber Braga até hoje não agrediu ele. Nem neste ato agora, dessa semana na Câmara, o Glauber Braga agrediu ele. Empurrou ele até fora da Câmara, apenas. Então, assim, as instituições não dão a resposta e nós, o nosso movimento, também nunca deu resposta. Nós precisávamos... Eu ia dizer, nós precisávamos, porque agora o Glauber Braga mostrou o caminho. O caminho que a esquerda precisa adotar quando acontecer esse tipo de constrangimento e de ataque fascista. Nós precisamos contra-atacar, porque o contra-ataque sempre é legítimo. E vamos parar com aquelas figuras que já vieram, mas violência não. Aí perdeu a razão quando foi violento, sabe? Os adeptos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King, né? Pacifistas. Pacifistas todos nós somos. Ninguém é adepto da violência pela violência aqui. Agora, a resposta, a reação, o contra-ataque, ele é legítimo. Ou alguém vai vir na casa de vocês, vai xingar a mãe de vocês e vocês vão ficar, querido, não faz assim. É feio isso, não xinga minha mãe. Por favor, não age assim que é feio. Não, né, pessoal? A resposta tem que ser numa medida mais forte. E foi com o Glauber Braga. A gente viu. Vamos ver mais um trecho aqui da Caroline Sardá. Inclusive, agora eles estão tentando caçar o mandato do Glauber, porque o Glauber expulsou o membro do MBL, mas eles já tentaram... Importante lembrar, né, pessoal, o Glauber Braga, eu sempre digo aqui no canal, é um dos melhores deputados que nós temos da esquerda, é o cara que propõe os debates que tem que ser propostos, coloca a luta de classes no debate, nos discursos que faz na Câmara dos Deputados, é o único da esquerda que utiliza a palavra socialismo, e não à toa já tentaram caçá-lo em outras oportunidades. Arthur Lira já tentou caçar a Glauber Braga. Então, por que a gente está trazendo esse tema aqui? Em primeiro lugar, porque a gente admira o Glauber Braga, acha que o mandato dele é extremamente importante para o nosso campo da esquerda, da classe trabalhadora. Em primeiro lugar, isso. Por estarmos solidários ao Glauber Braga e por saber que vem agora chumbo forte para cima do mandato de Glauber Braga. E nós temos que estar unidos na defesa deste mandato que é popular, que é socialista e que é da classe trabalhadora. Vem chumbo forte por aí. Tentaram caçar o mandato da Sâmia Bonfim, que também é esposa do Glauber. Então, em 22 de junho de 2018, o MBL tentou caçar o mandato da Sâmia Bonfim. Sabe por quê? Porque ela chamou o Holliday de menino e disse que ele era um boi de piranha do Poder Executivo. Ele tentou caçar o mandato da Sâmia por isso. Depois de já tê-la provocado diversas vezes. De, inclusive, a Sâmia e a Isa Pena terem que andarem escoltadas enquanto vereadoras, porque o MBL ficava assediando e perseguindo elas. Com qual intuito? Gravar vídeos para postar na internet, gerar bons cortes de mulheres que estão descontroladas, feministas que são descontroladas, ou de homens de esquerda que se descontrolaram, comunistas que se descontrolaram, para fazer aquela manchete sensacionalista falando: esquerdista se descontrola com um membro do MBL. Se vocês pesquisarem quantas vezes que o MBL já invadiu o lugar, provocou pessoas e depois tentou caçar mandato de quem
se rebelou contra esses assédios são vários. E é até irônico eles terem focado agora no Glauber Braga, né? Porque até então eles estavam focando bastante na Sâmia Bonfim, né? Na esposa do Glauber. Eles estavam tentando caçar o mandato da Sâmia há muito tempo. Então agora eles estão tentando caçar o mandato do Glauber. São alvos muito claros. E a estratégia por trás é simplesmente estratégia política. Isso é marketing político. Todo ano de eleição vocês vão ver o gráfico de invasões do MBL subir. Eles entram em hospitais. Durante a pandemia, vocês devem lembrar que eles invadiram hospitais aqui em São Paulo sem autorização. Médicos foram assediados com câmera na cara, com celular na cara. Eles invadem universidade pública, como recentemente invadiram a PUC, né? Amanda Vettorazzo e mais outro membro do MBL invadiram a PUC, fingindo que eram da TV PUC, para filmar estudantes, coagir estudantes, colocar o celular na cara deles também. É isso aí, pessoal. E ela prossegue ali, fala de outros episódios. Na Universidade de Santa Catarina, eles estiveram aqui no Rio Grande do Sul também, fizeram a mesma coisa, na URGS. Enfim, essa é a estratégia deles. Como ela disse, é uma estratégia eleitoral. Eles vão lá, fazem a cena deles, gravam vídeos. E nós, da esquerda, vínhamos deixando acontecer, né, pessoal? Nós vínhamos deixando acontecer. Então, assim, ó, precisávamos reagir. Tá? O Glauber Braga mostrou o caminho e agora é manter a reação ativa, pessoal, tá? Não vamos baixar a guarda para fascista. Com fascista não tem debate, pessoal. Fascista não é democrata. Fascista não atua dentro das regras de civilidade e do campo democrático. Então vamos parar com essa história de debater com fascista, de conversar com fascista, de tentar mostrar a realidade para fascista, porque ele não quer saber da realidade. O fascista age dentro da mentira, o fascista age dentro do campo da violência e do campo da destruição do outro. Esse é o campo de ação do fascista. Então, antes que o fascista nos destrua, nós temos que destruir eles. É disso que se trata, pessoal. É combate. É combate com o fascista. Não tem debate, é combate. Certo, pessoal? Encerrar aqui deixando toda a solidariedade minha, tenho certeza aqui de todos do canal da Voz Trabalhadora aí com o Glauber Braga, e dizer que nós vamos estar firme e forte aqui na proteção deste mandato popular, socialista e da classe trabalhadora. Vamos avançar, pessoal? Vamos avançar aqui. Vamos para a próxima pauta, que é o Arthur Lira, né? O chantagista Arthur Lira voltando à carga aí. Não ficou satisfeito, né? Que um primo seu que estava no comando do INCRA desde do governo do Michel Temer, veja só, um primo do Arthur Lira dirigindo o INCRA, pessoal. Que coisa mais estapafúrdia, né? Raposa em galinheiro, a enésima potência, né? O Lula retirou esse primo do Arthur Lira aí, e esse é só um dos fatos, né? Tem a derrota do Lira na votação do Chiquinho Brazão, né? O mandante do assassinato da Marielle, que a gente já repercutiu bastante aqui no canal. O Arthur Lira não ficou nem um pouco satisfeito com essa derrota aí, que mostrou a sua fragilidade política dentro da Câmara dos Deputados. E tem outros fatores, a liberação de verbas para a emenda, que foi esse o motivo da briga dele com o ministro Alexandre Padilha, né, ministro das Relações Institucionais, que não liberou as verbas para as emendas do Arthur Lira, e ele se esquentou com isso, né? E bateu na mesa, disse que ele é que manda e que vai abriria CPIs, né, contra o governo federal. É exatamente sobre essa pauta das CPIs que eu quero trazer um vídeo aqui do ICL Notícias, hoje de manhã. Heloísa Vilela repercutindo aí com o William De Luca e a Roberta Garcia esta questão. Vamos conferir aqui. Elô, que a verdade para o bolsonarismo importa muito pouco. Então, qualquer CPI que seja instalada vai ser usada como palco, como palanque, para poder fazer a construção da narrativa do bolsonarismo. Ou seja, para eles
criarem a história ficcional que eles querem. Ao mesmo tempo que dá para usar uma CPI feita pelo bolsonarismo para dar tiro no pé do próprio bolsonarismo, né? A gente precisa lembrar que a CPI do 8 de janeiro foi proposta pelo deputado André Fernandes, um dos golpistas de 8 de janeiro, e que a CPI do MST, que também foi proposta pelos bolsonaristas, foi, de certa forma, povoada pelo governo, e essa CPI acabou não dando em nada e mostrando o caráter autoritário de muitos bolsonaristas. Em certa medida, é um risco, mas é uma oportunidade, né, Lô? Dá para mostrar como o bolsonarismo age, né? Eles querem usar para fazer palanque, VT, vídeo para as redes sociais, mas dá para também povoar essas EPIs e tentar fazer algo positivo lá também, né, Lô? Galera, vamos chegar deixando a curtida aí, dizendo no chat de que cidade está assistindo. Quem não está inscrito no canal ainda se inscreva. Grupos de WhatsApp, né? Faisquei agora há pouco aqui os nossos grupos. O endereço está... WhatsApp e Telegram, endereço na descrição do vídeo aqui, vou pedir para vocês se cadastrarem lá depois. Interessante isso que o William De Luca falou, né, que o tiro pode sair pela culatra, né, das CPIs. Saiu a do 8 de janeiro, que foi um baita tiro pela culatra, né, que terminou sendo totalmente contrária ao bolsonarismo. Eles ficaram pedindo CPI lá no começo do mês de 2023, ali mês de janeiro, fevereiro. O governo só resolveu entrar na CPI depois de uma provocação muito forte, né, do bolsonarismo, e aí a CPI virou totalmente contra o bolsonarismo. E a do MST, nós ganhamos a CPI, não teve nem relatório, a CPI foi um desastre para essa base ruralista, né, e bolsonarista. A CPI do MST, sempre é bom a gente lembrar, inclusive porque nós estamos aqui, né, com a bandeira do MST aqui atrás, ó. Então é importantíssimo a gente lembrar, né, nessa semana, o Dia Internacional da Luta Campesina, né, do Cio da Terra, a gente lembra aí o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Essa CPI do MST só reverteu e terminou sendo um desastre para eles e para nós muito bom para lutar contra essa criminalização do MST que há nas mídias, na sociedade, né? Porque nós conseguimos ter a opinião pública a nosso favor, nós conseguimos mudar a opinião pública. Nós, que eu digo, toda a esquerda lutando, mobilizada, fazendo atos, os canais progressistas atuando, né? E até a mídia corporativa, pessoal, não teve coragem de manter a criminalização do MST diante de tudo que vem sendo mostrado favorável ao MST, né? Então isso é muito importante, da gente utilizar as nossas redes sociais também. Ah, mas a minha rede social é muito pequena, Portinho, não vai ter efeito nenhum. Gente, todo mundo tem a sua força, as suas redes sociais próprias como um instrumento de luta. Então, se cada um de nós utilizar as nossas redes, o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook, para botar lá uma postagem, elogiando um trabalho, compartilhando uma notícia favorável ao MST ou qualquer outro movimento social de esquerda, conversarmos ali no dia a dia com os parentes, com um colega de colégio, com um professor da escola, com um amigo da academia de ginástica, mostrando que o MST não é um órgão terrorista que invade casa dos outros, sabe? Fazendo esse debate positivo do dia a dia. Se cada um de nós fizer, a gente vai mudando. A gente vai mudando de pinguinho em pinguinho, a gente vai enchendo o pote, pessoal. Vamos ver o que a Heloísa Vilela aqui. Heloísa Vilela, que é bom a gente dizer, né? Excelente jornalista, está em Brasília, diariamente vai ao Congresso buscar notícias e informações para trazer no programa ICL Notícias, e é por isso que a gente traz para repercutir aqui, né? Uma jornalista extremamente bem informada e com ótimas ideias e visões de mundo, né? Olha, eu acho que você lembrou muito bem, eles se lascaram, né, William? Eles se lascaram feio. A CPMI do golpe especialmente, porque levantou a lista de todos os possíveis indiciáveis e tá lá. Foi entregue, as autoridades estão usando esse relatório, né, nas investigações sobre a tentativa de golpe. Então, foi um tremendo tiro no pé e mais, não vejo nenhum risco em nenhuma dessas CPIs propostas e listadas aí. Nenhuma delas. Além disso, a gente tem que levar em consideração que
até que seja instalada, escolhido o relator, escolhido o presidente, primeiro o presidente, né, e o presidente indica o relator, composta a CPI, os partidos indiquem os seus representantes, isso leva tempo. Até que a CPI comece, gente, a gente não pode esquecer o contexto do ano, é ano eleitoral, o Congresso já está funcionando de uma maneira assim alucinada, muita coisa condensada em poucos dias. E vai chegar em junho, acabou, sumiu, não vai ter ninguém aqui, vai estar todo mundo fazendo campanha. Então é um ano atípico, um ano em que todo mundo está mais preocupado com as eleições do fim do ano e não vai ter tempo para ficar aqui acompanhando e fazendo CPI. Então essa parte da CPI eu acho um grande blefe. E acho também que as intrigas, né, alagoanas acabam influenciando muita coisa no Congresso. O Arthur Lira ficou bastante chateadinho com a exoneração do primo dele, que era superintendente do INCRA. Ele tinha combinado... Ó, o que eu falei para vocês? O que eu falei? Heloísa é extremamente bem informada. Isso que ela falou, extremamente pertinente, né, pessoal? Essa questão que é ano eleitoral. Abrir uma CPI agora é só para ela desmoronar em si mesma. Os parlamentares nem estarão no Congresso em CPI, eles estarão nas bases fazendo campanha eleitoral para os seus candidatos. Este ano, o segundo semestre, depois de julho, como a Heloísa Vilela bem trouxe ali, depois de julho é só eleições, pessoal. E isso pode ser até favorável para o governo do Lula e por Brasil, né, pessoal? Porque quem sabe o presidente Lula e o governo possa trabalhar com tranquilidade, sem um Congresso chantagista e fazendo pressões todos os dias em cima da base governista, né? Vamos ver o que ela fala do primo do Lira no INCRA. Digamos assim, com o ministro Paulo Teixeira, que se entregaria o cargo para se desincompatibilizar e concorrer à Prefeitura de Maragogi. Acontece que a Prefeitura de Maragogi hoje é de um outro primo do Arthur Lira e que resolveu se recandidatar e o Lira vai apoiar esse outro primo. Então ficou um primo ali numa situação política difícil, sem emprego, tal e coisa. E foi exonerado porque batia de frente com o movimento social e não desapropriava nada e não resolvia absolutamente nada que um superintendente do INCRA tem que resolver. Tá aí? É isso, né, pessoal? O Arthur Lira é um cara que não contribui em nada com a democracia brasileira, com o desenvolvimento do Brasil, né? Ele tá lá para fazer os negócios do interesse pessoal dele, para defender essa base ruralista latifundiária, para defender esse modelo de governo, né? Que é um modelo, o parlamentarismo orçamentário, né? Que está se criando, que se criou no Brasil, né? Inclusive aqui eu vou trazer um vídeo aqui, pessoal, para compartilhar com vocês. Ó. Hoje de manhã, no programa ICL Notícias, teve um debate muito interessante sobre o presidencialismo de coalizão, né? Que era o que a gente tinha no Brasil, que foi substituído pelo parlamentarismo orçamentário. Então eu vou trazer aqui para vocês, ó. Um comentário muito interessante, eu tô dando uma enrolada aqui porque eu tô colocando na tela, tá? Esse vídeo para repercutir aqui com vocês, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tô me atrapalhando aqui. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó. Interessante isso aqui que é colocado aqui. Eu tenho visto aqui, e vários outros colegas, também analistas políticos, têm colocado uma cisão, uma diferença do que nós vivíamos da década de 80, 90 e início dos anos 2000. Nesse primeiro momento, a gente tratava o presidencialismo como um presidencialismo, do ponto de vista de conceito, presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente precisava abrir espaço na governança pública para que os partidos tivessem interesse em votar com ele. Isso foi feito ali até o segundo governo Dilma. De lá para cá, o parlamento começou a ter muita força orçamentária. Então, a gente saiu do presidencialismo de coalizão e estamos vivendo agora
um parlamentarismo orçamentário. E a lógica de se negociar com um parlamento que já tem força orçamentária é completamente diferente, César. Não adianta você dar espaço e dar ministério para a União Brasil achando que a União Brasil vai votar contigo, porque não vai, ele já tem orçamento. Ele só quer saber quando que as suas emendas serão pagas. Então, o presidente Lula e a sua equipe de governo precisam articular e negociar com esse parlamento que já tem força orçamentária com base em um outro jogo que está sendo estruturado absolutamente agora. E eu disse para você ontem, repito, desde o início da legislatura, Arthur Lira critica diariamente e incisivamente José Guimarães, Rui Costa, da Casa Civil, e também Padilha. Claro que a semana veio a público a entrevista que ele deu, criticando abertamente agora o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, mas isso é algo que vem acontecendo há muito tempo. E a gente falava também sobre pauta-bomba. Pauta-bomba foi um conceito muito trabalhado pelo outro presidente, Eduardo Cunha, que trazia matérias de impacto orçamentário, ou seja, aumento de salário, benefícios, para constranger o governo e não dar margem para ele governar. Isso foi feito lá atrás com Eduardo Cunha. Eu não entendo que isso vai ser feito agora com o Lira, porque ele tem um histórico mais liberal. Então, ele vai ficar numa situação muito complexa e o que ele vai fazer é, aos poucos, ir aumentando o fogo da frigideira desses três personagens que eu disse agora há pouco. Alexandre Padilha, Zé Guimarães e também Rui Costa devem tomar cuidado nessa articulação, porque eles estão na mira cada vez maior do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tá aí Jorge Misael fazendo esse comentário bem pertinente, né, pessoal? Muito pertinente. E vocês viram ali que ele falou que não acredita que o Lira faria pautas bombas, né? Já tem uma grande pauta bomba aí dessa semana, estourando hoje, a notícia de hoje aí, pessoal. Aprovado no Senado Federal um projeto aí que estabelece um reajuste de 5% ao ano, aumento real, ou seja, acima da inflação, para o Poder Judiciário de 5 em 5 anos. É o mamatão do judiciário, né? Aquela história que a gente conhece há muito tempo no Brasil, né? Enquanto a gente fica ali lutando e o salário mínimo tendo migalhas de aumento real, né? Não estou criticando a política de aumento real do salário mínimo, pelo contrário, sempre elogio aqui no canal a política de aumento real do salário mínimo. Só que é aquela história, né, pessoal? A gente quer um salário mínimo maior. A gente quer que os professores universitários ganhem reajuste, os professores em geral, os servidores públicos em geral, todos, especialmente aqueles servidores públicos que recebem menos. Que tem muita gente que acha, pessoal, que servidor público é tudo marajá, né? Um conceito que a Globo trouxe para o Brasil lá na época do Collor, né? Ah, são tudo marajá. Não, tem servidor público, pessoal, que recebe menos de um salário mínimo. O INSS, por exemplo, tem muitos servidores que o salário básico ali é menos de um salário mínimo. Aí ele ganha um auxílio alimentação, auxílio alguma coisa e fecha um salário mínimo que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, né, no serviço público pela Constituição Federal. Mas, enfim, o Judiciário aprovando aí, no Senado já aprovado, e é uma pauta bomba, porque vai ter reflexos muito fortes no orçamento aí. Para dar esse reajuste para o Poder Judiciário, o governo vai ter que enxugar de outro lado. Vai ter que manter o congelamento de salários do funcionalismo em geral, vai ter que dar menos reajuste para os aposentados e pensionistas, por exemplo, que há muito tempo lutam por um reajuste pelo menos igual ao do salário mínimo, né? Os aposentados estão aí com seus benefícios extremamente defasados. Quem recebe mais de um salário mínimo, por exemplo, tem tido aumentos inferiores ao do salário mínimo, né? Enfim, essa é a conjuntura aí que a gente tem com o Arthur Lira e com essa extrema-direita aí no Congresso Nacional e com influência política muito forte, né? Defendendo os interesses de ruralistas, da bancada financeira, dos banqueiros, enfim. É a luta que a gente trava, né, pessoal? E dentro dessa luta, já que eu falo no judiciário,
vamos trazer aqui a outra pauta que eu me propus a tratar aqui, ó, pessoal, que é a Lava Jato respirando, né, pessoal? A Lava Jato talvez esteja saindo dos aparelhos, do oxigênio, e está voltando no Brasil, pessoal. O voto de Luiz Roberto Barroso nessa semana no CNJ demonstra que a Lava Jato não morreu, ao contrário do que muita gente pensava, né, pessoal? E o voto de Barroso, constrangedor, né? Constrangedor o voto de Barroso, chegando ao ponto de dizer que a juíza Gabriela Hart é uma moça de reputação ilibada, uma moça muito boa, sem nenhuma passagem na sua carreira jurídica. Esta moça de reputação ilibada que o Luiz Roberto Barroso fala está envolvida até a cabeça com as ilegalidades da Operação Lava Jato. Para quem tiver alguma dúvida, eu não vou ficar aqui o programa trazendo tudo que está acontecendo, mas o relatório do ministro Luiz Felipe Salomão, com centenas de páginas, detalha tintim por tintim o papel da Gabriela Hart, por exemplo, na operação, na criação e na operação daquele fundo que os lavajatistas pretendiam administrar com uma fundação picareta, filantrópica, que pretendia administrar alguns bilhões, fala-se em 2,5 bilhões, mas fala-se até em 5 bilhões de reais, que seriam repassados de multas impostas à Petrobras, num esquema que ficou conhecido como esquema de cashback, né? Era um esquema de cashback, porque a Gabriela Hart, ela impunha as multas. Inclusive, essa multa de 2,5 bilhões foi a Gabriela Hart que determinou lá numa decisão. Ela aplicava a multa ia contra a Petrobras tinha que pagar essa multa no exterior, né? E num conluio da Lava Jato com o DEA, o Ministério da Justiça estadunidense, com os órgãos da Justiça estadunidense, os lavajatistas fizeram um acordo ilegal lá no exterior, porque esse acordo deveria ter passado via Ministério da Justiça brasileiro, não foi, ou seja, outra ilegalidade. E ali, naquele acordo feito lá nos Estados Unidos, se previa que essas verbas voltassem ao Brasil para uma fundação privada. Ou seja, um grande arranjo internacional com uma cadeia de ilegalidades, e a Gabriela Hart está dentro de toda essa questão. E o ministro Luiz Roberto Barroso, essa semana, proferiu o seu voto constrangedor, determinando o retorno às atividades de Gabriela Hart, que o Luiz Felipe Salomão havia afastado ela e alguns desembargadores do TRF4. O resultado final do julgamento: 2 desembargadores são mantidos, afastados, né, o Loraci Flores e o Thompson Flores, e a Gabriela Hart retorna às atividades. Porque 8 ministros ali seguiram o voto de Luiz Roberto Barroso. Vamos ver o que o Joaquim Carvalho trouxe a respeito desse tema aqui, ó, pessoal. Primeira, o posicionamento dele não é surpreendente, porque o Barroso sempre foi um lavajatista, e vou explicar qual foi a atuação dele. A segunda questão a ser observada é que a Lava Jato está muito forte. Hoje, as pessoas falam muito a respeito do partido militar, da intervenção militar, da doutrina das Forças Armadas, que são problemáticas, claro, e muito problemáticas. E tem que mudar a formação dos militares, inclusive. Agora, o problema do Brasil hoje, o maior problema é o lavajatismo, porque ele está entranhado no Ministério Público e no Judiciário. E esse lavajatismo foi
fundamental, essencial para a derrubada da Dilma Rousseff, também foi essencial para tirar o Lula da disputa da eleição em 2018, porque evitaria a ascensão da extrema-direita e a prisão do próprio Lula, que facilitou a eleição do Jair Bolsonaro. Então, esse lavajatismo, ele continua vivo. E o Luiz Roberto Barroso, ele está se consolidando, e ontem ele se consolidou como um líder dessa, eu diria, dessa doutrina dentro de instituições da República, que são problemáticas porque podem legitimar o que aconteceu em 2018, a ascensão dos militares que estavam conectados à extrema-direita por conta do Bolsonaro, a volta dos militares, porque foi isso que ocorreu. Por que não é surpreendente? O Barroso, eu já disse isso aqui ontem, afirmo, o Barroso tinha uma conta CC5, que o Moro tem conhecimento dessa conta. A conta CC5 é aquela conta usada para lavagem de dinheiro. Isso no caso Banestato. Isso tinha lá atrás, isso não foi investigado. Mas o Barroso, ele foi citado muitas vezes, depois, posteriormente, no escândalo da Vaza Jato. Eu acompanhei isso antes de falar da Vaza Jato. A gente sabia que o Barroso ele era um líder dentro do Supremo Tribunal Federal do grupo que queria a prisão do Lula naquela ocasião, tirar o Lula da eleição. O Barroso, naquele julgamento, eu cobri esse julgamento do habeas corpus que liberaria o Lula da prisão naquele momento, porque estava em discussão o princípio constitucional da presunção de inocência. O Barroso manobrou quando pôde, inclusive, ali pressionando, que isso era público, a Rosa Weber naquela ocasião. Ele era uma espécie de orientador da Rosa Weber ali dentro. E a Rosa Weber deu o voto decisivo para que o Lula fosse preso, porque negou o habeas corpus, mesmo a Rosa Weber discordando daquela jurisprudência, na época, bastante precária, que vinha desde 2009, desde 2016, com o Teori Zavascki, que admitia a prisão a partir de condenação em segunda instância e não do trânsito em julgado. Então, o Barroso era o líder. Ele realmente interagia muito com a Rosa Weber, inclusive quando ela estava... Nesse ponto eu até não concordo tanto com o Joaquim. Acho que a Rosa Weber não se deixaria comandar por uma ideia do Barroso de que teria que votar dessa ou daquela forma, né? Acho que o Joaquim aqui peca um pouco. Mas é importante a gente lembrar, sim, que o Barroso tinha estreitas relações com o Deltan Dallagnol, né? O Deltan Dallagnol, viajaram junto para fazer conferências, e que há diálogos ali, né, na operação Spoofing e na Vaza Jato que expunham essa relação entre eles, né? Vamos ver, acho que até que o Joaquim toca nesse ponto aqui na sequência. Viajaram juntos para Oxford naquela ocasião, isso com... enfim, fazendo aqueles eventos internacionais para juízes, participando, né, para juízes, procuradores, etc. E aí ela pergunta, Deltan, você está em Oxford. Vi que Barroso foi e me lembrei que você está aí e que vocês estreitaram os laços, ele está dizendo, tá? E lembrei que foi aí que vocês estreitaram o laço, porque eles tinham estado em Oxford, e aí ela está lembrando que foi ali que o Deltan estreitou o laço com o Barroso. Aí o Deltan responde, Barroso foi para a guerra aberta e conta conosco como tropa auxiliar, ou seja, Barroso era um líder daquele movimento lavajatista que levou ao golpe contra a Dilma Rousseff. E ali eles estão discutindo, e o Deltan fala da posição do Barroso, que estava conversando com ele. Deltan, fale com o Barroso, insista para ele ir para a segunda turma, qual era a preocupação da Lava Jato. O Teorite, falecido, né, que é aquele acidente aéreo, e havia vaga na segunda turma. E eles queriam colocar alguém que fosse lavajatista. Então eles queriam que fosse o Barroso. Não foi o Barroso, mas foi outro lavajatista muito atuante no Supremo Tribunal Federal, que era o Fachin, o Edson Fachin. Exatamente. Então ele disse assim, olha, ela disse... Né? Era o Barroso e Fachin Fux que defendiam a Lava Jato, né? Sim. Não. Numa época teve muito mais. Entendeu? Muito mais. Mas esses são os três remanescentes. Exatamente. Esses, tem que ficar de olho neles, porque são remanescentes, porque o lavajatismo, como disse, está vivo. Tá aí, é isso aí. Interessante isso que o Joaquim traz, né? O lavajatismo está vivo no Poder Judiciário, né? No Ministério Público brasileiro, né? Que são, assim,
consequências da sociedade brasileira elitizada, né? Sem acesso da população à educação, ao ensino universitário, né? O que está quebrando um pouco esse elitismo do judiciário e do Ministério Público é o sistema de cotas nas universidades federais. É através disso que a gente tem oxigenado um pouquinho o Poder Judiciário e o Ministério Público. Isso já seria tema de outro debate, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui para fechar essa pauta aqui, ó, um vídeo do César Calejon no ICL Notícias comentando o voto aí. Ele diz que a postura do Barroso no CNJ é estarrecedora. Vamos conferir aqui. O que me estarrece, a despeito de tudo isso que a Juliana acabou de explicar de forma eloquente, com um gráfico inequívoca, você tenha o presidente da Corte Constitucional Brasileira, que hoje é o Barroso, relativizando em absoluto essa conduta, dizendo que não, que esse não é o caso, que isso é um equívoco, que foi um ato, abre e fecha aspas, pouco infeliz, e num ato falho, quando ele está interagindo com o próprio Salomão, ele chega a dizer assim, não, a gente pode votar a questão dos PADs, que são esses processos administrativos disciplinares e tal, mas eu gostaria de deixar isso para a próxima sessão, porque eu posso ter um pouco mais de tempo no sentido de dissuadir a intenção de outros conselheiros. Aí eu não sei o que acontece, se ele percebe que ele, essa linha argumentativa não é boa. Acho que ele se dá conta do próprio ato falho e em seguida o que ele faz é o seguinte, não, mas meu compromisso é de fato com a verdade e pode ser que eu me convença da necessidade de fato estabelecer o PAD. Ou seja, é muito claro, a meu ver, que o lavajatismo tem raízes extremamente profundas, não só no Paraná, mas em toda a nossa estrutura judiciária. É muito claro que, pela própria fala do Barroso, que ele está empenhado em inocentar as pessoas envolvidas nessa questão de uma maneira muito aguda. Ele está fazendo lobby abertamente, ele disse isso, gente. Isso, não, é o César que acha, não. Ele disse textualmente, eu posso ter um pouco mais de tempo para dissuadir os outros conselheiros no sentido daquilo que eu acredito, que é a não necessidade de se estabelecer esses processos administrativos e disciplinares. Bora, com tudo isso que foi feito, com tudo isso que a Ju Dalpiva acabou de demonstrar pra gente, e considerando a ação de uma operação que nasce para combater a corrupção e para moralizar o país, me parece muito complicado e me parece que, a despeito da seara jurídica, existe toda uma questão política frente à própria população que compromete a própria imagem do Barroso. Por que o senhor está defendendo isso de uma maneira tão aguda a ponto de fazer lobby para evitar que um processo administrativo e disciplinar seja instaurado, vista tudo isso que a Juliana Dalpiva acabou de explicar aqui pra gente? É uma posição extremamente frágil que o ministro Barroso assume, a meu ver, pelo menos. Tá aí, ótima reflexão, né, do César Calejon, colocando pingos nos is, né? E é isso, né? O que é o lavajatismo, né, pessoal? O que é o lavajatismo, se não o patrimonialismo que existe no Brasil há 500 anos, levado aos extremos, com uma forte carga de corporativismo, né? Uma corporação se achando acima das instituições democráticas e da população brasileira, da própria Constituição Federal, né? Magistrados e procuradores atuando com base em convicções, né, nas suas ideologias, nas suas ideias elitizadas, num falso discurso de corrupção, e eles, agentes públicos, corrompem toda a estrutura, tanto do Poder Judiciário como a estrutura das próprias instituições democráticas do país. É bom lembrar que essa gente colocou o presidente Lula na cadeia para torná-lo inelegível e para que ele não pudesse ser eleito em 2018, e Barroso foi um dos líderes dessa articulação. Barroso era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral naquela época, comandou aquele julgamento que disse que Lula não poderia ser candidato na eleição de 2018. Foi a cartada final. Lula já estava, inclusive, preso. Quem não lembra disso? Mesmo preso, Lula poderia ser candidato.
E aí Barroso articulou neste julgamento no TSE, órgão que ele presidia, uma tese de que Lula não poderia ser candidato. Foi a cartada final ali. Então, sim, Joaquim Carvalho, César Calejón trazem excelentes reflexões, lembram de fatos importantes nessa trajetória toda e trazem esse alerta que é extremamente pertinente. O lavajatismo, a Lava Jato pode ter sido extinta, formalmente. Formalmente, a Operação Lava Jato foi extinta por Luiz Augusto Aras, né, quando era ainda Procurador-Geral da República, extinguiu a Lava Jato. Mas o lavajatismo permanece vivo na Suprema Corte, numa grande parte do Poder Judiciário brasileiro, em juízes que condenam jovens pretos e pobres com muito rigor e tratam os crimes do colarinho branco com outro tipo de tratamento, né? Eu sempre costumo dizer para quem fala que o Brasil é o país da impunidade, que o Brasil é o país da impunidade para ricos, brancos, filhos e herdeiros de latifundiários, para filhos e herdeiros de banqueiros. Para essa gente, o Brasil é o país da impunidade, mas para o jovem, preto, pobre, para o trabalhador, não é país de impunidade. Uma trabalhadora que vá ao supermercado e furte um pacote de fraldas para o seu filho, um litro de leite para um filho seu que está passando fome, não terá esse tratamento que Luiz Roberto Barroso deu à juíza Gabriela Hard, dizendo que era uma moça de reputação ilibada, sabe? É disso que se trata, pessoal. É disso que se trata. É por isso que a gente sempre diz aqui no canal, vamos ficar alerta, vamos apoiar quem é nosso, vamos estar sempre do lado dos nossos, solidários, sempre, na luta. É luta de classes que se trata, pessoal. Essa gente, Arthur Lira, Luiz Roberto Barroso, o pessoal do MBL, que foi tudo que a gente tratou no programa hoje, né, pessoal? Toda essa gente está a serviço da grande burguesia nacional e até internacional, às vezes. Arthur Lira é latifundiário, é um representante do grande latifúndio, dos ruralistas que oprimem, massacram e escravizam o povo trabalhador, que não pagam impostos, que não geram empregos porque suas fazendas, grandes fazendas de soja e milho, estão todas mecanizadas. São muitos poucos empregos criados pelo agronegócio no Brasil. Quem cria emprego é aqui, ó, pessoal. Quem gera emprego, quem gera trabalho, quem gera alimento, são os assentamentos do MST, os pequenos e médios agricultores. Eu tenho visto uma confusão muito grande na nossa sociedade, inclusive do povo trabalhador, com quem eu converso, entre o agronegócio e a agricultura, o agricultor. Muita gente acha que o agronegócio é aquele seu vizinho, seu conhecido, que tem ali um pedacinho de terra de 5, 10 hectares, que planta tomate, planta frutas, cria umas cabecinhas de gado. Esse pessoal não é o agronegócio, gente. Esse pessoal são os pequenos e médios agricultores, que a gente também defende. A gente defende o MST e a gente defende também o pequeno e o médio agricultor. Esses têm que ter apoio, esses têm que ter incentivo do governo. Porque são esses que geram empregos e produzem comida, que colocam comida nas nossas mesas. E geram impostos também, porque esses pagam impostos. Quem não paga imposto é o grande latifundiário exportador de soja e milho. Esse não paga imposto. Esse não gera emprego porque tem maquinários, os últimos maquinários mais desenvolvidos, não geram impostos, não criam empregos e não produzem alimentos.
Então é disso que se trata. O pacote é muito grande, né, pessoal? O pacote é muito grande e a gente vai abrindo e vai tirando coisas de dentro. Enfim, temos que estar unidos e fortes, pessoal. Unidos e fortes, organizados. Organizem-se aí em suas comunidades, estejam sempre juntos um dos outros, reúnam-se aí na vizinhança, conversem, que assim a gente vai tentando transformar e mudar um pouco este Brasil que a gente está vivendo aí, que não é o Brasil que a gente quer, né, pessoal? Não é. Nós precisamos construir um novo Brasil. Construir um novo Brasil. Certo, pessoal? Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na audiência aqui, deixou comentários aí para nós. Vou pedir para quem não deixou a curtida ainda, né? Deixa a curtida. Tem aqui o nosso Pix, ó. Cadastrem-se lá nos grupos de WhatsApp e Telegram, será um prazer recebê-los por lá, né? E deem uma conferida aqui, ó, pessoal, no cantinho aqui, ó, inscrições. Vejam se estão inscritos aqui no canal, ative o sininho para as notificações aí, que é muito importante. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.